Olá, meus irmãos, que o Altíssimo abençoe a todos. Eu quero falar hoje aqui no canal Explicando a Nova Aliança sobre o Salmo 23. Esse salmo ele é muito conhecido, ele é muito repetido. É claro que a maioria das pessoas só conhecem o primeiro verso que diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esse verso não tem quem não o conheça, ele é muito repetido, né? De diversas formas, inclusive. A gente encontra o primeiro verso dele escrito em camisetas. Nós encontramos esse verso escrito em para-choques de caminhão, encontramos em muros que são pintados pela cidade. Existem também muitos adesivos que as pessoas colocam nos carros, adesivos fora de contexto, que colocam as pessoas mais como inimigas da verdade do que em si pessoas que têm compreensão da verdade. Porque a maioria das pessoas que leem aquelas frases de efeito, que se torna uma frase de efeito, esses versos isolados, elas não entendem o contexto e pegam aquilo para ela como self-service e não como prato feito. Eu sempre falo que o livro Bíblia, a mensagem que está ali, é um prato feito. Não dá para mudar, colocar, tirar. Mas esses homens tiram, colocam, manipulam. E esses versos isolados é uma grande arma contra a verdade do Pai. É meio estranho ouvir isso, né? Mas é a grande realidade. Para pensar comigo. Eu vou ler rapidamente aqui o Salmo 23. São só 6 versos, então eu vou ler tudo e depois eu vou fazer alguns comentários para você entender essa mensagem, o porquê que eu resolvi gravar ela. E assim se inicia o Salmo 23, pelo verso mais conhecido de muitas pessoas aí: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me nas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge com óleo a minha cabeça, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. É um salmo assim bonito, né, de se ler. Mas e se eu te disser que a maioria das pessoas leem esse salmo e não consegue renovar o seu entendimento para entender de fato aqui a grandeza do que Davi está falando? Mas como assim, irmão? Eu tenho que renovar o meu entendimento para ler o Salmo 23? Sim, nós precisamos mudar a forma de ler quando estamos lendo uma passagem da Velha Aliança. Porque na Velha Aliança o Pai agia de uma forma, o Pai se comunicava com as pessoas de uma forma. E na Nova Aliança ele fala de outra forma, porque na Nova Aliança ele está agora em nós. Ou não somos morada do Espírito Santo, somos morada dele. Na Velha Aliança, o Pai, ele não habitava o ser humano, porque o ser humano estava cheio de enganos, havia muito fermento. Se você analisar a Velha Aliança, o Pai está o tempo todo tentando tirar Israel do meio do lamaçal, do meio da escuridão, das trevas, por intermédio de sua lei. A Velha Aliança, ela se passa o tempo todo o Pai tentando guardar a sua noiva dos gaviões, dos homens maus, que queriam pegar essa noiva que o Pai estava lapidando, cuidando dela, para que ele pudesse habitar o seu Espírito Santo nela. Então, quando vem o Messias, ali já é o momento final, é o momento onde o Pai consegue, como ele fala em Malaquias 3, encontrar um templo perfeito para que ele pudesse habitar e falar com a humanidade, porque a humanidade não conseguia ouvi-lo. O Pai falava com a humanidade por intermédio dos seus sacerdotes. O Pai falava com a humanidade também através dos seus profetas. O povo em si não conseguia ouvi-lo. Quando a gente lê João capítulo 3, que João fala que o Espírito do Criador desceu sobre o Messias sem medida, significa que até os sacerdotes e os profetas que ouviam a voz do Pai na Velha Aliança não ouviam de forma plena, perfeita. Com certeza, vamos comparar a uma rádio, né? Vinha muito chiado, eles ainda tinham dificuldade para conseguir compreender, mas no Messias o Pai se materializou de forma plena. Por quê? Porque ele estava purificado. A palavra do Pai, que desde lá de Moisés, que foi dada ao povo de Israel, que foi sendo lapidado dentro de Israel, que foi lapidando o entendimento do povo, quando encontra o vaso certo, a pessoa certa para receber o seu Espírito Santo, então nesse momento o Pai habita entre nós. Aí é o Emmanuel,
que ele prometeu que viria, o Emanuel, que estaria conosco, o Pai conosco, o Altíssimo desce para falar com a humanidade. E agora ele podendo usar a boca de um servo seu, de um templo seu, né, do seu filho, que foi o primeiro gerado, nascido do Espírito, então ali naquele momento ele consegue falar e as pessoas ouviriam com o seu ouvido físico, porque no ouvido espiritual eles não conseguiam ouvir. Veja o que fala o livro de Malaquias, no capítulo 3, no verso 1. Quase ninguém lê o verso 1. Os líderes falam muito do verso 10, né, quando eles querem falar de dízimo, essas coisas. Mas o verso 1 fala que o Pai mandaria um mensageiro para preparar o seu caminho, e ele, a quem o povo de Israel buscava, ele que era o mensageiro da aliança, ele viria e ocuparia um templo. Aí ele fala, mas quem vai suportar a sua vinda? Né? Por isso que nós sabemos que realmente foi um choque o Messias em Israel. Por isso que o mataram, né? Porque as suas palavras incomodaram demais o sistema da época. Eu tenho falado desde a segunda mensagem, que foi onde eu comecei a gravar as mensagens, que homens maus têm fechado o reino do Criador até hoje. O Messias denunciou isso em Mateus 23, e até hoje muitas pessoas que propagam enganos e aqueles que param para montar enganos, criar mensagens fermentadas, essas pessoas estão todas impedindo o próximo de entrar no reino do Pai, de fato ter o Criador como seu pastor. E aqui eu inicio a mensagem de fato que eu quero trazer. Lá em Salmos 23, Davi, ele fala que o Criador do universo era o seu pastor. Ele não tinha intermediários entre o Pai e ele. O Criador era o seu pastor. Mas hoje, as pessoas dizem esse verso, o Senhor é meu pastor, mas quando chega na terça, na quinta, no sábado, no domingo, elas vão a um lugar para ouvir esse pastor, que eles dizem ser o pastor delas, por intermédio de outro homem. Outro homem vai representar, porque elas continuam não ouvindo ainda diretamente o Pai, assim como o povo de Israel não ouvia. Você consegue perceber que até hoje as pessoas não estão ouvindo a voz do Criador? Elas vão até um homem para falar por ele, e aí eles abrem o livro Bíblia para querer dizer, olha, eu sou o representante de Deus, estou falando as suas palavras, o que eu estou falando não vem de mim, está aqui escrito no livro. Mas eles deturpam, eles misturam todos os contextos, versos, faz uma salada na mente das pessoas. Você está conseguindo entender por que nós estamos entre choro e ranger de dentes? Porque o verdadeiro pastor que leva as pessoas para pastos verdejantes, que tem como desejo guiar as pessoas às águas tranquilas, ele está sendo representado por homens que manipulam a sua verdade, que fermentam, e com isso a porta do reino continua fechada. E aí em Lucas 16 o Messias fala, se não empregarmos força não entramos, porque muitas pessoas estão lucrando com a palavra do Pai. É tudo lucro, lucro. Quando nós passamos a ser morada do Espírito Santo, casa do Altíssimo, é para que Ele fale conosco diretamente, seja o nosso Pai, não precisando mais de padrastos, não precisando mais de senhores, porque na velha aliança o Pai tinha muitas pessoas que o representavam perante o povo. Nas parábolas a gente lê que o Criador do universo, Ele veio, constituiu homens para cuidar da sua noiva, como em Marcos 12 ele fala dos lavradores que foram chamados para cuidar da sua vinha, e lá fala que Ele sai de viagem. Na parábola dos talentos também fala que ele vem, ele dá os seus talentos e ele sai de viagem. Os seus talentos é a compreensão, para que aqueles homens pudessem cuidar da noiva. Mas quando ele vem através do Filho, que encontra um templo, fala a sua verdade, e logo na sequência ele transforma a humanidade na sua casa, e aquele que crer o recebe, todos esses que o recebem não terão mais senhores, não terão mais padrastos, mas terão o próprio Criador, como ele fala em João 14. Não vos deixarei órfãos. Acabou, agora todos nós temos pai. Ou não é isso também que o Messias fala em João 10? As ovelhas de dentro do aprisco que ouviram a sua voz, e as de fora, como ele disse que tinha outras de fora do aprisco, que era o povo gentil, quem ouvisse a sua voz o seguiria e o teria como seu único pastor. Único. Por que temos tantos hoje aí? Porque são homens que querem viver da herança. Pode ver que todos eles têm suas contas pagas por intermédio da palavra.
Sabe por que aqui em Salmo 23, Davi fala que nada lhe faltava e aqui na nossa época está faltando tudo? Porque o reino continua fechado por causa desses homens maus que criaram um livro com a palavra do Pai, manipulam, fermentam a sua palavra, dão para o povo em troca de dinheiro e as pessoas não entram para o reino. O Messias não falou: eu vos farei lembrar de tudo que haveis de dizer, em João 14 para os seus discípulos? Quem foi que pediu? Eu não vi em nenhum momento o Messias pedindo para eles escreverem um livro para que as pessoas pudessem ler como se o pai estivesse morto. Olha, ele morreu no madeiro, gente, agora o que ficou foram as suas palavras. Não, ele está vivo, ele continua falando com cada pessoa. Mas esses homens não querem que as pessoas saibam disso, porque enquanto elas estiverem mortas, os abutres fazem a festa. E o Pai está chamando as pessoas para ressuscitar, porque cada um que ressuscita, que entra para o reino, vai tornando a terra mais leve, os relacionamentos vão ficando mais amorosos, mais flexíveis, as pessoas vão deixando de usar um ao outro para se beneficiar, e a harmonia vai acontecendo. Aí cumpre o que está escrito em Mateus 18, onde tiver 2 ou 3 fazendo as pazes, sendo sinceros, verdadeiros, o Pai está. As pessoas hoje são falsas, só fazem alguma coisa um por outro, por dinheiro, por interesse. Não é o Espírito Santo que está movendo e o Pai não está presente. Mas quando fazem por amor, por gratidão, por reconhecimento, o Pai habita, o Pai se faz presente. E esses homens são tão safados, desculpem as palavras, que eles falam que o Pai está entre 2 ou 3 que estão reunidos em um templo, aonde eles ficam ali 1 hora dentro do templo, e quando vão embora muitos nem lembram o nome da pessoa que estava sentada do lado. Que corpo é esse que não reconhece o membro do seu próprio corpo? Estamos entre choro e ranger de dentes, porque muitos têm se colocado como esse pastor, mas o homem não é capaz de saciar o outro homem. Só o Criador é que sacia, que leva as pessoas para os pastos verdejantes. Só a sua voz, o seu Espírito Santo, que é capaz de conduzir o homem para o caminho correto. Como o Messias diz que o Espírito Santo está convencendo nas esquinas, em todos os lugares, os homens dos seus pecados. E não está preso em um templo religioso, em um culto do Espírito Santo, onde você vai lá para receber esse Espírito Santo. Não, é no dia a dia, nas suas atitudes que ele opera. E quando você ouve a sua voz, cada vez que você a ouve, por mais que contrarie os seus desejos da carne, vai contra, é aquele negócio que você tem que desfazer, é aquela coisa que você tem que devolver porque você comprou e não conseguia pagar e ia prejudicar o próximo, você vai lá e devolve, porque você não aceita mais usar o próximo para se beneficiar, para aparecer para o mundo uma pessoa que é teoricamente abençoada, porque ser abençoado pelo Criador é ter o bem em si. Bênção é o bem, é o Criador em si que vai te conduzir agora a agir corretamente, não mais dando frutos da carne, mas frutos para o reino do Criador. Você, analisando o Salmo 23 e analisando os dias de hoje, você vai perceber que existe uma contradição muito grande. Lá Davi estava falando sobre o verdadeiro pastor, aquele que guia no entendimento, que fala com a pessoa no entendimento. E por isso ele comenta aquelas coisas maravilhosas que ele fala no contexto. Isso é importante de se entender. O verdadeiro pastor, como disse o Messias em João 10, ele leva para os pastos verdejantes. Olha, o mesmo que Davi falou aqui. O verdadeiro pastor, ele tira as pessoas do aprisco, da prisão, leva elas para as águas tranquilas. Mas elas precisam ouvir o verdadeiro pastor. Mas as pessoas estão preferindo ouvir aos homens. Veja Israel. Israel, por não ouvir a voz do verdadeiro pastor, eles ouviam a voz dos homens. E olha o que se transformou Israel. Se você tem aquela falsa ilusão de que Israel é santo, aquela coisa toda que os líderes religiosos tentam colocar na mente das pessoas, então você não entendeu nada do que aconteceu. Eles eram tão santos que mataram o verbo da vida. E aqui eu abro um parêntese, viu? Eles não mataram o Messias em si quando, o crucificaram, não. Quando crucificaram o Messias, eles estavam negando o próprio Pai. Porque o próprio Messias fala em João 14, o que eu vos falo, não falo de mim mesmo. É o Pai em mim falando. Matando ele, eles mataram o próprio Pai, na cabeça deles, Eles acreditavam que matando aquele homem, eles davam fim às suas palavras, mas muito pelo contrário, aí é que ganhou força. Ao matarem ele, eles negaram as palavras do Criador do Universo. Por isso que o Velho Testamento se encerra ali. Porque ali o Pai rasgou o Velho Testamento, o Pai rasgou, porque não servia mais para nada. Se eles
não creram na mensagem que o Velho Testamento trazia o tempo todo. Eles não creram. Então o pai falou: rasga, porque agora eu darei início a uma nova aliança. E em Hebreus 8 Paulo fala sobre essa nova aliança, que é maravilhosa, que é tudo isso que eu estou falando aqui. A prostituição, o engano, o fermento estava lá dentro dominando o povo. Por isso que eles estavam cegos, coxos, mancos, surdos. Se você enxerga tudo isso fisicamente, que era assim que Israel estava, todo cego fisicamente, todos surdos fisicamente, você está mais fermentado do que tudo. Abandone esses pastores que estão te ensinando, porque é isso que está fazendo você não compreender a verdade. São os falsos pastores. Se o verdadeiro leva para os pastos verdejantes, os falsos levam para os pastos áridos. Os falsos mantêm as ovelhas no aprisco, com comidinha na hora certa, com aguinha na hora certa. Você tem que vir aqui para ouvir a palavra. O verdadeiro pastor não faz isso, ele não escraviza, é o tempo todo, é rio de água viva, jorrando para a vida eterna o tempo todo, não tem miséria com o verdadeiro pastor. Por isso que o Messias falou, para a mulher samaritana: eu tenho água que se você beber de mim, você nunca mais terá sede. Venha para os pastos verdejantes. Olha o pai chamando ali ela, e ela estava comendo da mão dos homens, nos montes, como ela fala. Nossos pais iam para os montes. Esses eram os maridos que o povo de Israel estava buscando. E o verdadeiro marido, que é o Criador do universo, que quer amar a sua esposa, dar tudo o que ela precisa, eles estavam deixando de lado para viver nesses desertos áridos, aonde de vez em quando você encontra um pouquinho de água e depois tem que andar para encontrar um pouquinho de água de novo. O pai não, o pai quer te levar para os pastos verdejantes, aonde você vai conviver entre águas tranquilas. Isso significa uma pessoa com paz, entendimento, de conhecimento, de, poder olhar para tudo o que está acontecendo e ter uma compreensão clara, de distinguir o que é fruto do Espírito, fruto da carne, nas atitudes das pessoas. Porque é a primeira coisa que o pai acende, naquele que nasce de novo, essa percepção de olhar. Hoje as pessoas estão procurando folhas. Já gravei no canal Nova Aliança uma mensagem sobre isso, vou trazer algo sobre isso de novo aqui, mas é legal fazer esse comentário. As pessoas hoje procuram folhas. Folha é a aparência. A pessoa evangélica, teoricamente, você já deduz que ele é uma pessoa certa, justa, honesta, mas faz negócio com ela, na grande maioria você vai perder. Porque ela sempre quer ganhar, é uma ambição que se coloca dentro de muita gente dentro desse tempo. Não digo todos, mas a grande maioria tem uma ambição muito grande, quer ser cabeça. Essa semana eu conversei com um amigo que falava que Deus era rico, que ele tinha que ser rico também. Ele é filho do dono do ouro e da prata. Olha que blasfêmia. Ele acha que esse ouro e prata que o pai é dono é esse físico aqui. Essas coisas que ele mesmo falou que corrói, que a traça corrói, que o ladrão rouba, e ele querendo isso. Olha a manipulação que é feita na mente de muitas dessas pessoas por intermédio desses pastores falsos, que depois, quando essas pessoas perdem tudo, eles fogem, como lá em João 10 o Messias fala. Quando vem o lobo, os problemas, eles fogem porque não são pastores, só estão interessados na lã da ovelha, enquanto elas estão dando lucro, porque existe uma barganha, se você conseguir alguma coisa, não se esqueça, 10% é nosso, viu? Existe uma barganha, então é por isso que eles estão ali, senão eles não estariam. E aqui ele fala: não temo mal algum. Tendo esse pastor, eu não temo mal algum, porque eu sei que ele está comigo. O teu cajado me consola, a tua vara me consola. O que é a tua vara e o teu cajado? O que a vara e o cajado fazia? Direcionava o caminho. A ovelha está indo para um lado, ele batia e a ovelha ia para o caminho certo. Não tem como errar, gente. Quem segue o verdadeiro pastor não é levado por caminhos tortuosos. É por isso que existe mansidão no caminho que o verdadeiro pastor nos leva. Tem água tranquila, ele nos tira de confusão, de negócios mal feitos. Aí ele fala que prepara para mim na presença dos meus inimigos. Os inimigos aqui, a religião consegue colocar uma pessoa contra a outra utilizando essas palavras, inimigos. Mas o inimigo aqui não é aquela pessoa que está contra você em alguma coisa que você quer fazer, ela está contra. Não, o inimigo aqui são as pessoas que estão contra a verdade do Pai, que estão querendo levar você para outro caminho. Aí ele fala: não, prepara uma mesa para mim, para que eu coma, para que eu não precise ir por esses caminhos tortuosos. Olha que entendimento maravilhoso.
Não é você pôr uma mesa para você sentar nela e falar: tá vendo? Eu sou abençoado. O Pai está comigo. Quantos que pensam assim quando chegam com seus carrões nos templos religiosos para que as pessoas olhem para ele e falem: poxa, olha como Deus abençoa aquela pessoa. E geralmente essa pessoa tem funcionários lá em suas empresas sendo escravizados, trabalhando de dia e de noite para que ela tenha aquilo. Diante do Pai ela vai pagar caro porque usou o seu irmão, o seu próximo para se beneficiar. O Pai chama para arrependimento. Arrependam-se. Ouçam a minha voz. Eu estou falando com todos, basta me ouvir. Eu aqui não estou falando pelo Pai, eu estou apenas te mostrando o caminho para sair desse aprisco que você está, onde você está sendo dominado por homens que estão se beneficiando da sua lã. Siga o verdadeiro pastor, porque ele vai levar você para pastos verdejantes, ele vai te guiar para as águas tranquilas, onde você vai ter paz, vai parar de perder o sono à noite, você vai passar a ser uma pessoa mais respeitadora para com o próximo, e tudo vai mudando quando você segue o verdadeiro pastor. Essa mesa farta que não é as bodas, quem come do pão da vida está ungido com óleo, com a presença do Espírito Santo, o seu cálice transborda. A pessoa ela foge de problemas, ela não entra em problemas. Muitos homens que se intitulam pastor incentivam as pessoas a entrarem em problemas, em dívidas. Vai lá, é seu, Deus é contigo. Quando você entra no problema e você se enrosca todo, vai lá chamar eles para te ajudar. Eles fogem como João 10. Eles fogem porque só queriam o retorno que você os daria. Como você não conseguiu, eles nem se lembram que você existe. Quem ouve a voz do verdadeiro pastor, a bondade e a misericórdia dele segue essa pessoa por toda a vida. E essa pessoa habita na casa do Senhor por longos dias. Essa casa do Senhor não é um templo terreno, mas é o templo celestial, na qual todos que estão ligados no verdadeiro pastor fazem parte. Eu vejo direto na internet pessoas colocando vídeos do Salmo 23 para você ter prosperidade. Não é isso que o Pai quer. Que você seja rico no reino dele, como o Messias falou em Mateus 6. Não, acumulem tesouros aqui. Que prosperidade é essa que as pessoas leem no Salmo 23? Que prosperidade é essa que elas estão querendo? Se o próprio verbo da vida falou: não acumulem tesouros aqui, mas acumulem no reino, plantem no reino. Sejam bons, honestos, pessoas boas. Nunca vai ter ninguém batendo na sua porta, nunca vai ter ninguém te cobrando, nunca vai ter ninguém querendo te matar, te prejudicar, porque você está seguindo o verdadeiro pastor e ele manda você amar o seu próximo, fazer para o próximo o que você quer para você. Você fazendo assim, tudo vai fluir, tudo vai ficar manso, a água será tranquila, tudo vai correr como num paraíso. Volte para o paraíso, volte a ouvir a voz do Pai. A porta para o paraíso está aberta novamente. Ela foi fechada quando o homem se afastou do Pai. Mas após o plano de salvação e a sua vinda à terra e chamar as pessoas para voltar para o paraíso, filhinhos, voltem para o paraíso. É só ouvir a minha voz. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Eu estou aqui dando a minha vida, disse ele em João 10, para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que vida abundante é essa que ele fala em João 10, que muitos falam que é casa, que é carro? Sim, em Mateus 6 ele fala para não acumular tesouros aqui. Essa vida tranquila é o que Davi encontrou em Salmos 23, quando ele está naquele momento dizendo: se eu te ouvir, com certeza, tu me farás deitar-me em pastos verdejantes e me guiará mansamente para águas tranquilas. Eu terei uma vida em paz, porque o Senhor estará comigo todos os dias da minha vida. Que o Eterno abençoe grandemente a todos.